todo mundo tem uma voz. Todo mundo tem uma voz. A voz que fala com você. Né? E é engraçado que quando eu atendo em coaching, eu pergunto, essa voz é de homem ou de mulher? E A pessoa até sabe responder, na hora, né? de homem, de mulher, né? Óbvio, se você tiver muitas vozes, aí é bom procurar um psicólogo aí pra ver se, né? Se você... Não, eu tenho 10 vozes, converso com, inclusive 9 delas estão aqui, então é bom procurar um médico, alguma coisa assim. Mas brincadeiras à parte, questione a voz, porque 95% ou mais dos medos que a gente vai ter ao longo da vida são por coisas que sequer chegam a acontecer. Cara, muito verdade isso. Muito dolorido e muito verdade e muito consolador. Porque quando a gente recebe isso, tem presença disso, a gente vai tirando o poder desse monte de coisa que a gente se ocupa em dar esse disparo pro nosso corpo, em ter essa percepção, em passar por tanto estresse, por tanta ansiedade, e a maioria dessas coisas nunca sequer aconteceu. Você lembra de alguma história que você teve medo de algo que não chegou a acontecer? Eu tive muitas coisas assim. Agora, de lembrar aí, não é a minha habilidade, aí não né? é Aí essa você me habilidade, pegou né? aqui no podcast. Se eu fosse o editor, eu poria a Dori passeando assim no meio do podcast. Tipo, a minha resposta seria assim, claro que não, claro que eu não lembro. Mas se eu lembrar, eu comento ao longo do podcast. Por exemplo, a gente teve muito medo quando a gente veio do Brasil para os Estados Unidos. A gente, nessa época, a gente precisava fazer uma quarentena em Cancún. Porque os Estados Unidos não estava aberto para o Brasil. Então a gente tinha que ficar 14 dias em Cancún e depois viria para os Estados Unidos. No México, né? A gente escolheu Cancún para ficar. E a gente teve medo muito medo de pegar Covid no México, né? Porque não tinha estrutura. Cara, nem é o país que a gente mora, nem é o país para onde a gente vai morar. Seria no meio do caminho ali. E a gente falou, caramba, aí não consegue voltar para o Brasil, não consegue... A gente teve muito medo daquilo. Aquilo deu muita ansiedade na gente. E a gente pegou o Covid? Não. Na verdade, eu peguei, né? Lembra que eu peguei Covid? Foi, você pegou o Covid. Depois eu conto, se der tempo, a história do Covid que eu não peguei. Cara, figura esse Jerônimo. Mas eu achei que eu tinha pego Covid. Mas vamos lá, talvez por causa do medo. Fez o teste e tudo. É isso aí, mas depois a gente conta... Foi 2 em 1 esse, você contou de uma história, de um medo que a gente tinha, tivemos 2. Mas nunca chegou a acontecer. Que nunca aconteceu. Né? Exames que você faz o exame, às vezes com a certeza que havia um resultado negativo e não vem. Né? Um dentista que você acha que vai doer e não dói. Uma demissão, uma conversa com o chefe, que o chefe chama, quer falar contigo na segunda-feira, você fala, pronto, você é demitido. E não é, né? Uma notícia ruim do financeiro que não vem, enfim, uma ligação que você acha que o coração dispara da madrugada e foi só uma ligação errada. Então, vem muitos momentos em que você pensa. Então, a segunda técnica é discuta com a voz. Né? Discuta com a voz, verdadeiramente. E a segunda, ela se conecta com a terceira técnica, Paty. A terceira técnica, a gente precisa entender... Discuta com a voz, é a segunda técnica? É a segunda técnica. Como que eu discuto com a voz? Peraí, cara. 99% dos medos que eu tive nunca chegaram a acontecer. Então, discuta com a voz. Não dê atenção à voz que se conecta com a terceira. Qual é a terceira técnica? Como é que se instala um sentimento ruim? Como? Segundo o budismo, você primeiro vem um pensamento... E aí aquele pensamento começa a se repetir. Ai, se eu estiver doente, ai, se isso for um problema, ai, se isso estiver acontecendo, ai, se eu for demitido, ai, se o avião cair. Vem um pensamento que se repete. Quando esse pensamento se repete, se instala um sentimento relacionado a esse pensamento. Medo, raiva, rancor, um pensamento, um sentimento. E esse sentimento alimenta o pensamento. Imagina um círculo aqui, ó, que sai da minha cabeça, que é o pensamento, que vem para o coração, que é o sentimento, que volta para a cabeça. Então eu penso algo que se repete, instala um sentimento e esse sentimento alimenta o pensamento. Então como é que eu faço para o sentimento não se instalar e a ansiedade não vir? Eu preciso bloquear o pensamento antes dele virar sentimento. Então, se eu tô num avião e eu começo a pensar, meu Deus, que barulho é esse? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é aquilo? Daqui a pouco vem o medo e o próprio medo alimenta... O pensamento. Que alimenta o medo, que alimenta o pensamento. Cara, e o medo, o que é o sentimento, alimenta o pensamento mais em turbo, né? Porque aí você já pensa, cara, 10 coisas, metralhadora de pensamento ruim. É simples assim. Então, como que a gente interrompe? Criando o que a gente chama no coaching de frase de neutralização. O que é uma frase de neutralização? É uma frase que quebra o padrão,
quebra o padrão. Interrompe, né? Interrompe o padrão. Qual o padrão? Do pensamento. E se conecta com a frase anterior. Lembra que eu te falei? Discuta com a voz? Então vai vir um sentimento. Ai, se eu for demitido. Ai, se eu tiver um problema de saúde. Ai, se eu... Interrompe o pensamento. Como que eu interrompo o pensamento? Falando uma frase de neutralização. Cara, essa técnica da frase neutralização, ela é muito poderosa. Todo mundo merecia conhecer. Muito poderosa. Você já me ajudou várias vezes com essa técnica. Eu já ajudei minha mãe uma vez. Nossa, você vai... A gente no WA, né? O WA é um treinamento, é uma imersão de 3 dias comigo. 3 dias que a gente passa, sexta, sábado, domingo, evoluindo em tempo real. Pra você se tornar uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. E para você ser uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito, você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos, né? E bloquear os pensamentos negativos. Eles te tiram do caminho, né? Eles te tiram totalmente do caminho. Então, uma frase de neutralização é algo que você vai dizer, né? É um exercício longo dentro do WA. Então, de forma íntegra, eu não consigo conduzir você para criar a sua aqui agora. Mas só para eu te ajudar e você já sair daqui num próximo nível, é uma frase fora do padrão, não é uma frase assim, não pensa isso não, isso não vai mudar. É uma frase fora do padrão em que você questiona esse pensamento para que não vire um sentimento, né? Então, por exemplo, eu tinha uma época que eu passava na frente de hospital, eu tinha medo de passar na frente de hospital, que eu pensava assim, nossa, um dia sou eu que vou estar lá. E tinha um hospital que era muito desafiador para mim. Era no caminho da escola das crianças, No caminho da escola das crianças, e você via na janela, no primeiro andar, os pacientes. Então você via... Nossa, eu nunca vi os pacientes, então, nunca percebi. Eu via tudo por conta do meu medo, né? Então ali eu vi o cara já vi gente tomando transfusão de sangue, muita gente no soro, famílias ao redor da cama, eu vi aquelas janelas todinhas ali, aquilo me fazia muito mal. E eu sempre, cara, um dia sou eu que vou estar ali, um dia sou eu que vou estar ali. Esse pensamento me fazia mal. E aí liga o que na pessoa? Luta ou fuga, porque você tá com medo de morrer. Aí medo de morrer, luta ou fuga. Sudorese, taquicardia, mão gelada, né? Todos os sentimentos vêm por conta daquilo ali. E aí o que aconteceu? Eu criei uma frase que neutralizava aquilo. E a minha frase, ela era bem básica, mas ela servia. Qual era? Você vai lembrar a frase que eu dizia? Você lembra qual é? Não? Quer repetir? Você falava assim, quando você passava por ali, você falava assim, que bom que existe pessoas... Um lugar, né? Com pessoas que estudaram pra isso, pra se um dia a gente passar mal, elas vão cuidar da gente. Isso, era mais ou menos assim? Isso. Sempre que eu vinha o pensamento, um dia eu vou estar ali, eu dizia assim, passava na frente do hospital e falava assim, cara, que bom que existe um lugar que tem pessoas 24 horas por dia pra cuidar da gente. Cara, parecia mágica. Interrompia o pensamento de um dia sou eu, meu Deus, o que aquela pessoa tem? Será que é uma doença grave? Será que ela vai... Aquele pensamento, será que eu tenho alguma coisa? Será que... ansiedade, taquicardia, sudorese. E eu interrompi o pensamento, né? E a frase tem que ser uma frase verdadeira. Totalmente verdadeira. Mais forte do que a verdade que você tá ouvindo no seu ouvido, que geralmente nem verdade é. É o medo que você tem. Então essa frase é uma verdade que neutraliza, né? E tudo isso, quando você vai juntando, você vai diminuindo a carga de ansiedade.